Aleluia. Se você trouxe sua Bíblia, 1 João 5:4. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Que você receba do óleo fresco do Senhor. Que você seja tocado pelo poder de Deus. Que você viva milagres do Senhor nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida. Que você saia desse culto cheio de fé para ir além. Cheio de fé para conquistar. Deus é bom e Ele está aqui. Deus é bom e Ele tem bênçãos tremendas para as nossas vidas. Aleluia. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou repetir. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Estamos estudando nesses dias sobre fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o resultado do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus trabalha em mim, porque Ele trabalha em mim, nasce algo. E esse que nasce se chama fruto. O fruto do Espírito é dividido em muitas partes. E uma delas é fé. E a palavra diz que quem tem fé vence. Há alguém aqui que quer vencer? Deus nos deu uma palavra que 2016 é o ano da multiplicação sobrenatural. E eu creio que esse prédio é um sinal dessa multiplicação. Ainda estamos no meio da obra, você pode olhar ali à esquerda, a primeira laje do púlpito ficou pronta. Primeira parte. Daqui a pouco ele vai crescer, vem o teto e vai ficar lindo. Eu sei que Deus está nos abençoando, quem está feliz? Mas Deus quer que a minha família multiplique, não no sentido de número, de coisas boas. Deus tem mais para a minha vida familiar. Deus tem mais para a minha saúde. Deus tem mais para a minha profissão. Deus tem mais para a minha caminhada. Alguém crê? Deus tem mais. Nesse ano de multiplicação, eu sei que Deus tem mais para nós. E uma das maneiras de viver o mais é frutificar. Eu preciso produzir o fruto do Espírito Santo. Eu preciso que o fruto do Espírito Santo apareça. E hoje, estudando esse aspecto do fruto chamado fé, eu entendo e eu aprendo que quando eu tenho fé, eu tenho vitória sobre o mundo. Quando eu tenho fé, eu tenho vitória na família, eu tenho vitória na saúde, eu tenho vitória nas finanças. Você pode dizer comigo, fé é como uma chave que abre portas. Vou tentar melhorar. Quem aqui já viu, ou já ouviu, algum tipo de chave que abre diversas portas? Chamada de chave mestre. Já ouviram isso? A chave que o cara tem não é da tua casa. Ele chega na tua casa e abre a porta da tua casa. A chave que o cara tem, ela não é daquela empresa. Ele vem com a chave e abre a porta. Fé é como uma chave mestre. Ela abre uma porta para bênçãos na família. Ela abre uma porta para bênçãos na saúde. Ela abre uma porta para bênçãos. E vai abrindo porta. Fé me faz vencer. Só que a Bíblia diz, nós ensinamos pela manhã 3 tipos de fé. A fé que nos salva, a fé que nos dá poder e a fé que nos dá intimidade com Deus. Quando você lê as Escrituras nos apresentam que a obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, a obra gigantesca de Cristo na cruz do Calvário, por maior e por melhor que ela seja, ela só funciona em quem tem fé. Essa obra poderosa de Cristo, ninguém pode negar, ninguém pode anular, ninguém pode impedir. Mas sem fé, ela não funciona. E depois nós ensinamos que fé é um dom do Espírito Santo. Diz comigo, fé me muda de posição.
Pela fé, eu saio das trevas para a luz. Segundo ponto importante, a fé, ela me habilita ao poder de Deus. A fé, ela me capacita a fazer coisas que eu não posso fazer em mim mesmo. Fé é um dom, é um presente de Deus que me dá autoridade espiritual. Terceiro ponto, a fé me transforma e me torna agradável a Deus. Eu tenho acesso a Deus. Mas nessa noite, eu quero tentar mostrar para você fé como arma para a vitória. Quantos aqui precisam vencer essa semana? Quantos aqui tem uma área na sua vida que você quer ver essa área se abrindo, essa área funcionando? Eu vou ler de novo. E se tiver alguém de fé, não receba somente a leitura de um texto. Receba uma palavra de Deus para a tua vida aqui e agora. Há uma palavra que diz, e eu já vou vibrar do começo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Veio um câncer na tua casa? Veio uma AIDS na tua casa? Veio desemprego na tua casa? Veio uma dívida na tua casa? Se você nasceu de novo, saiba que você vai vencer isso. Veio um desânimo? Veio uma frieza conjugal? Ah, eu tenho fé. Eu nasci de Deus. Eu acho que tem gente aqui que marchou muito e está cansada hoje. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abre a tua Bíblia em Romanos 13, 12, por favor. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vou repetir. A noite é passada. O dia é chegado. O que esse texto está dizendo? Ei, você já saiu das trevas para a luz. O que esse texto está dizendo? Ei, antes você não tinha esperança, agora você tem porque Jesus venceu. O que esse texto está dizendo? Antes era noite o tempo todo, mas agora Jesus veio à terra, há esperança. E o que eu tenho que fazer? Me despir de toda veste maldita e me vestir das armas da luz. Vou te dar um exemplo. Veio uma frieza conjugal. A maioria dos cristãos fazem assim. Pô, você não me ama mais? Está saindo com outro? Enquanto ele devia, o cônjuge está lá. Deus age aqui. Deus vence aqui. Deus, eu rejeito essa frieza. Deus sai. Mas a igreja, ela ela não tira as roupas das trevas. Ela usa as armas do mundo. Vou te dar um exemplo. Você está no serviço. E você percebe que tem uma pessoa querendo tirar a tua posição, querendo roubar o teu lugar. E sabe o que você faz? Politicagem para se proteger. Você usa as armas das trevas. Mas eu tenho uma boa notícia. Estamos de dia. Estamos de dia. Eu não preciso das trevas. Você está aí? Vou te dar um exemplo. Você é jovem, solteiro ou solteira. O homem está com a testosterona pilhada. Mas eu tenho que ser santo porque o Senhor é santo. E começa a vir uma vontade louca de pecar. Aquela vontade que você fala, meu Deus, como faz agora? Toma banho frio e a vontade continua. Sabe o que muitos fazem? Vão para a pornografia. Vão para a masturbação. Está na hora de arrancar essa treva, meu irmão. Vai para o quarto ler a Bíblia e falar em língua que essa vontade vai sair. Vocês estão com uma cara de que não estão gostando da pregação. A maioria dos crentes gosta da pregação assim. Fica igualzinho que Deus vai mudar a tua história. Meu irmão,
Deus já mudou a tua história em Jesus. Já é dia! Já é dia! Já é dia! Já é dia! Ah. 2 Coríntios 6, 7. Olha para quem está do teu lado e fala assim: rejeita as obras das trevas, meu irmão. Se veste das armas da luz. Fé é arma da luz. Fé é arma da luz. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Vou repetir: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Esse texto está dizendo, amado, que eu e você temos a palavra, eu e você temos poder, e eu e você podemos usar em todo lugar as armas de Deus para ter vitória. Fé é a arma. Não podemos nos acomodar com as circunstâncias que nos cercam. Não podemos nos acomodar com as desgraças, com os roubos, morte e destruição. Igreja, nós podemos nos levantar aqui agora e hoje mesmo as coisas vão mudar. Quando eu olho para o ontem, eu vejo obras poderosas de Deus. Quando eu olho para o ontem, eu vejo Deus abrindo o mar, derramando comida do céu. Eu vejo o gigante caindo. Mas sabe o que é mais fantástico? Quando eu tiro as obras das trevas da minha vida, eu percebo que Deus não é só Deus do ontem. Ele é o Deus do hoje. E Ele será eternamente. E hoje, aqui, agora, eu posso vencer. Por que aceitar uma dívida que nunca sai da minha vida? Por que aceitar uma vida conjugal meia boca? Por que aceitar uma enfermidade? Por que aceitamos? Porque nós não estamos enxergando o dia. Quem enxerga a obra poderosa de Cristo na cruz, quem enxerga a obra gloriosa de Jesus, quem enxerga o que Ele já fez, essa pessoa diz: não, eu não aceito, eu vou mudar, eu vou vencer, eu vou experimentar algo, eu quero algo, eu vou viver, eu vou vencer. Você está aí? Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha para quem está do teu lado e fala assim: desperta. Você tem inimigos que querem que você perca nesse mundo, mas você tem um Deus que quer que você vença. Mas entenda algo: Ele quer que você colabore com Ele para a tua vitória. Hoje de manhã eu ensinei algo e quero falar rapidamente aqui para continuar no ensino. Jesus enviou os discípulos para fazer o que Ele fazia. E de repente um homem com um filho terrivelmente endemoniado procura os discípulos. E os discípulos não conseguem expulsar o demônio do menino. Jesus enviou os discípulos a fazer o que Ele fazia. Ou seja, Jesus comissionou. Jesus disse: vocês podem. Mas eles mesmos, recebendo uma palavra de Jesus, não conseguiram. Quantas vezes essa é a minha, a tua vida? Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, mas nós não conseguimos. Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas nós não conseguimos. Jesus diz, através do apóstolo Paulo: somos mais que vencedores, mas não conseguimos. E Jesus comissionou os discípulos e eles não conseguiram. E de repente eles trazem a criança para Jesus. E Jesus repreende os discípulos. Ele diz: oh, homens de pequena fé, geração incrédula, até quando suportarei vocês? Cícero, vem cá, filho. Algumas pessoas não entendem a palavra suportar. Imagina que o Cícero está andando cambaleando, quase caindo. Vai, anda lá. Aí eu venho do lado dele e o suporto. Vamos.
Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Ele não ia conseguir chegar, mas eu vim ser um suporte. E Jesus fala para ele, opa, até quando eu vou ter que te suportar? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero ser muleta para você. Eu não quero, você pode caminhar sozinho. Você pode chegar lá. Você pode chegar lá. Você vai chegar lá. Jesus é tão fantástico que ele fala, eu sei que eu sou o Senhor e o Salvador, mas eu vim para fazer que outros filhos se levantem. Agora preste atenção, depois do culto o Flávio Augusto veio falar comigo e eu achei que isso é fantástico o que ele disse. Quantos lembram de Moisés fugindo de Faraó, na beira do mar, exército atrás, montanha de um lado, montanha do outro lado, mar na frente, uma galera com ele, o inimigo iria destruí-lo. E que Moisés faz? O que eu e você fazemos? Rebacalamá, Senhor me ajuda, Senhor resolve algo. De repente os céus falam, ei, o que você está orando? O que você está orando? Quem mandou você orar agora? Moisés, tem hora para orar, mas tem hora que tem que marchar. Tem que marchar, tem que marchar. Há uma igreja que ela pensa que Deus vai fazer tudo para ela. Eu estou diante de uma igreja que vai destruir exércitos, que vai avançar, que vai conquistar. Será que tem uma igreja vencedora aqui? Será que tem uma igreja vencedora aqui? Essa igreja, claro que ora, mas ela marcha. Ela arranca as obras das trevas e diz, não, a luz chegou, é dia. A luz chegou, é dia. A luz chegou, é dia. Fala para quem está do teu lado, nunca se esqueça. Fé é a mente do Espírito, revelada ao homem, para que este homem opere e tenha domínio sobre a dimensão de tempo, espaço e matéria. Olha que fantástico, fé é um dom de Deus. A fé não é natural, irmão. A fé não é questão de concentração. A fé não é questão de você falar, não, agora eu tenho fé. Fé é um dom de Deus, é algo sobrenatural. É um presente que Deus põe a mente do Espírito aqui, para que eu tenha autoridade, para que eu possa fluir em tempo, matéria e espaço. E eu declaro, essa fé já foi dada a você. Quando Jesus fala com os apóstolos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, ele diz, até quando eu tenho que suportar? Aí ele chama os discípulos e fala para ele, olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para essa montanha, sai daqui e vai para lá, e a montanha teria que obedecer. Olha o que Jesus está dizendo. Lembra que Jesus falou que eles tinham pouca fé? Se você consegue, faz assim, ó, com os dedos. Apareceu uma bolinha aí no meio. É mais ou menos o tamanho da semente de grão de mostarda. Você acha que isso é muito grande? Jesus está dizendo para eles, essa pequenininha fé que você tem, serve para mover montanha. Você não me entendeu? O problema não foi que a fé era pequena. E Jesus falou que era pequena. A semente do grão de mostarda é minúscula. Semente do grão de mostarda não é pequena, é minúscula. E sabe o que Jesus está falando? O problema não é o tamanho da tua fé, é o que você está fazendo com ela. Quantos aqui só falam em incredulidade? O que sai da tua boca nega a fé. Quantos aqui só pensam em incredulidade? A tua cabeça trabalha na incredulidade. Você não consegue pensar coisas de vitória, de conquista, de bênçãos, de luz. Quantos aqui só agem em incredulidade, sempre dando um jeitinho? Ouça, Deus está levantando uma geração e você faz parte dela, que vai vencer nesse mundo. Se você não ouviu essa boa notícia, eu tenho uma boa notícia para você. Esta é a nossa hora, esse é o ano da multiplicação, esse é o ano de avanço, esse é o ano de conquista. Quem aqui sabe que amanhã cedo tem um gigante te esperando?
Eu olho para ele e falo, você vai servir de escadinha para mim. Não é muito fácil te encarar, não. Mas quer saber, você vai cair e eu vou passar por cima. E de alguma maneira, isso vai colaborar comigo. Igreja, é tempo de crer. A fé é uma arma de Deus para nos dar vitória. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu queria que você lesse com toda a força o próximo verso. Eu creio que esses são os meus dias. Eu creio que a guerra que me cerca, que é tão grande, talvez você nem imagina as guerras que eu tenho travado, e talvez eu não imagine a guerra que você tem travado, mas há uma promessa que esse é o ano da multiplicação. Há uma promessa que esse ano de avanço na minha vida e na minha família. Eu sei que eu não posso retroceder, eu não posso recuar. É tão triste ver cristãos recuando. Alguns recuam pelas conquistas, outros recuam pelas decepções, outros recuam por desejos do coração. Eu te afirmo, mantém firme a tua confissão, porque Deus vai te honrar. Mantém firme a tua convicção, porque Deus vai te abençoar. Tire as armas das trevas, se vista das armas da luz. E uma dessas armas é fé. Fé é convicção, fé é certeza. Hebreus 11:1 diz isso. Fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Lá em Romanos 12:3, pega na mão da pessoa que está do teu lado e fala assim: o apóstolo Paulo diz, em Romanos 12:3, que você já tem uma medida de fé. E não importa se é pequena, porque ainda que seja pequena, como grão de mostarda, ela move montanhas. Ela move montanhas. Por favor, abre a tua Bíblia em João capítulo 11. Eu já vou entrar na mensagem. Hoje eu fiz uma introdução bem grande. Eu vou entrar na mensagem e acabar a mensagem. João capítulo 11, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Olha o que Jesus fala. Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça.
Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. É o que Jesus está falando. As moças estão dizendo, e a enfermidade devia ser grave, temos um baita problema. Aquele que o Senhor ama está muito enfermo. Corre para cá e nos ajuda. Os discípulos estão dizendo, o Senhor não pode ir lá porque vão te matar. E Jesus fala, fica tranquilo, a noite é passada. Fica tranquilo, há luz. Quem anda de luz, quem anda na luz não cai. Quem anda na luz não tropeça. Fala para que sacode essa pessoa ali do outro lado e fala assim, na fé você anda na luz. Na fé você não tropeça. Irmãos, olha que fantástico. A enfermidade devia ser terrível. Jesus fala, fica tranquila a luz. Porque essa enfermidade não é para as trevas, não é para a morte. É para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Aí Jesus fala, versículo 11. Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. E folgo, fico tranquilo, por amor que eu tenho por vocês, que vocês não estão lá. Porque assim vocês podem ter fé. Alô? Olha o que Jesus está dizendo. Eu demorei aqui 2 dias. Porque se eu tivesse me antecipado, vocês estariam perto da morte. E perto da morte, vocês não enxergariam luz. Vocês não iam acreditar em nada. Quando você está muito, vou imaginar que aquele púlpito é a morte. Quando você está muito envolvido com um problema dessa terra, quando você está muito envolvido com as dores dessa terra, quando você está muito envolvido com as lutas dessa terra, você não enxerga a luz que há em Jesus. Você não enxerga a possibilidade que há em Jesus. Quando muito você está perto do problema, você não tem espaço para enxergar. E Jesus diz, eu me alegro que vocês estão distante do morto. Porque assim vocês podem crer. Você está aí? Quem aqui já saiu das trevas para a luz? Quem aqui é salvo em Cristo? Quem aqui agradece a Deus pelo perdão dos seus pecados? Não sei se você sabe, a tua pátria não é o Brasil, é o céu. Eu não sei se você sabe, o teu corpo pode estar aqui, você pode estar aqui fisicamente, mas espiritualmente você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Mas sabe qual é o problema? O diabo insiste em dizer que nós não estamos lá. O diabo insiste em dizer que a nossa realidade é esse mundo. O diabo insiste em dizer que nada vai mudar. Mas eu insisto como pregador em dizer, esse é o ano da tua multiplicação. Esse é o ano da tua frutificação. Esse é o ano da tua vitória. Por quê? Porque Deus me levou a lugares altos em Cristo, e eu estou enxergando o plano dele. É só tirar as trevas, trazer luz, que vou viver. Como assim? Olha que interessante. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 19. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Fala para quem está do teu lado, o Brasil precisa de pessoas que se cansaram de consolar. Ah, é assim mesmo, irmão. Ai, que luta você tem, irmão. Estava assim de gente consolando Marta e Maria. Estava assim de gente dizendo, a vida é assim. Estava assim de gente dizendo, acontece com todos. Mas tinha um homem que não era da terra. Tinha um homem que não era da terra.
Ele esperou um pouco mais porque ele disse que aquilo lá ia glorificar a Deus. E esse homem, está escrito, muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires Deus te concederá. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta, eu sei que há ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, diz comigo, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto há 4 dias, ressuscitará. Teu casamento está caído? Jesus está dizendo, crê que eu ressuscito. Tuas finanças estão caídas? Crê que eu ressuscito. Tua saúde está caída? Crê que eu ressuscito. Será que tem alguém com fé nesse lugar para corresponder a essa palavra? Jesus disse para ela, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Ela disse, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia vir ao mundo. Bonito, né, o que ela disse. Uau, que legal. Ei, igreja, se você crer, se você tiver fé, você vai entrar num ambiente novo de vida, onde a glória de Deus vai se manifestar. Por isso você vai ter vitória. Eu não sei o que você pensa de um morto há 4 dias. Jesus pensou que era para a glória de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, te afirmo. O diabo veio matar, roubar e destruir. E consequência do pecado é a morte. Não dá para a gente continuar vivendo na casa de Deus em uma vida de pecado. Fala para quem está do teu lado. Uma das características principais da fé é a obediência a Deus e a sua palavra. Se você tem fé, meu amado, você anda na verdade. Se você tem fé, a tua boca fala a verdade. Se você tem fé, a tua mente pensa a verdade. Mas cara, se você é alguém, como muitos políticos aí, cheio de engano, de jeitinho, você precisa se converter, querido. Porque Deus te ama e tem planos de bem para você. Você precisa ter uma experiência com a presença dEle, ela muda a nossa história. Eu não sei, eu não mereço nada, eu sou ruim, tenho limites. Mas eu ouvi a voz dele dizendo que ele me daria um ministério, que ele me daria uma família, que ele me prosperaria, que eu seria um vencedor. De verdade, eu não acreditava nisso não. Talvez por isso fui um usuário de drogas, talvez por isso me envolvi com coisas erradas. Mas quando eu conheci o seu amor, e a Bíblia diz, com amor eterno te atraí, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E quando eu cheguei na presença dele, e ele disse, olha, isso aqui que você faz não é bom. E eu disse, tá bom, então eu paro. Isso daqui que você faz não é bom, tá bom, então eu paro. Isso daqui que você faz é bom, continua, tá bom, eu faço. É dessa maneira que você tem que viver. E eu comecei a obedecer a Deus, a minha vida começou a ser transformada. O Senhor quer que você mate gigantes. E por causa da falta de transformação, que é o fruto do Espírito chamado fé, às vezes você tem matado os teus próprios sonhos e os sonhos daqueles que estão à tua volta. Uma pessoa que a fé não permeia sua mente, seu jeito de pensar, ele é uma pessoa muito tensa. Uma pessoa que está se defendendo o tempo todo. É uma pessoa intranquila. Amados, olha para a nossa nação. Lula vai ser preso, o dólar cai. Lula foi solto, o dólar sobe. A nossa nação está vivendo assim, ó, em tranquilidades. Posso te dizer, o problema do mundo não é nosso. Com dólar alto ou baixo, Deus vai abençoar a nossa vida. Claro que
Queremos ter uma economia estabilizada, um governo estabilizado. Estamos orando por isso. Mas o que eu quero afirmar para você, quando você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que novas se fizeram todas as coisas. Você pode viver dias melhores. E por favor, eu tenho tanta coisa para pregar ali, mas eu vou para o final. Irmãos, como um ministro, alguém que tem trabalhado já há muitos anos na edificação da igreja, eu ando muito preocupado. Por quê? Porque a pessoa congrega, ela recebe a palavra, mas ela continua vivendo igual. Há pessoas que estão aqui, que são amadas por Deus, que Deus tem planos bem, você continua mentindo, você continua egoísta, você continua irresponsável. Igreja, se nós não nos abrirmos à transformação, fé, além de ser um dom, além de ser um presente de Deus, uma capacitação sobrenatural, fé é produto de uma transformação interior pelo mover do Espírito Santo. Ela faz parte do fruto. Não podemos ser irresponsáveis. Não podemos achar que porque assistimos um culto somos abençoados. Claro, há uma unção que nós liberamos aqui que te abençoa, mas é como a glória que estava no rosto de Moisés. Aquela glória, ela desvanecia, a cada dia ia diminuindo, mas quando eu sou transformado, a glória que é ativada no culto, a cada dia ela cresce, ela brilha mais. E a fé me habilita para a vitória, então eu tenho que mudar. Se eu sou uma pessoa chata, eu tenho que deixar de ser chato. Se eu sou irresponsável, eu tenho que deixar de ser irresponsável. Se eu sou briguento, eu tenho que deixar de brigar. Eu não sei qual é a área, mas eu tenho que ser transformado pela presença do Espírito. Porque fé é obediência. Quantas pessoas que nós aqui nessa comunidade olhamos, pessoas lindas. Nós vimos tantos talentos de Deus. Nós ouvimos tantas promessas de Deus. Nós ouvimos tantas coisas boas de Deus e se perderam. E de verdade, como pastor, um apóstolo de um ministério, mas um pastor de uma igreja, há uma angústia no meu espírito dizendo: não dê lugar à religiosidade. Não dê lugar à hipocrisia, à falsidade. Amado, Jesus, Ele chegou na terra. 400 anos tinham se passado sem profetas. 400 anos tinha passado sem uma revelação genuína da palavra de Deus. Desde o último profeta até Jesus, 400 anos de silêncio espiritual. E chega Jesus, havia um caos religioso. Um caos. Havia uma mistura de santo e profano. E havia uma mistura da verdade e da mentira. E Jesus chega, e ele vai à sinagoga, ele respeita as autoridades, mas um dia, Jesus senta e declara, Jesus toma as escrituras e declara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele está sobre mim, e vão acontecer mudanças. E ele começa seu ministério fazendo milagres, curando, expulsando demônios. Mas se você ler a primeira ministração do Senhor, Ele coloca pingo no i, Ele coloca vírgula e ponto sobre a igreja, dizendo: esse é o caminho. Irmãos, há pessoas que estão dentro das igrejas, são más. Deus as ama, mas elas não deixam Deus tirar a maldade dela. Há pessoas que estão dentro da igreja, são traidoras. Às vezes traidoras de si mesmos. Deus está para transformar, mas ela não quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque há valores que ela não abre mão, há conceitos que ela não abre mão. Ouça, abra mão de tudo para Deus, abra mão de tudo para Deus. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é como aquele homem que achou uma boa pérola, e ele vende tudo para alcançar. Sabe, irmãos, nesses anos de ministério, eu vi pastores perderem a unção, o ministério, a família, por causa de um sexo de 10, 15, 20, 30 minutos um dia.
Eu vi pessoas lindas, chamadas ao ministério, perderem tudo por causa de um egoísmo que não saiu deles, por causa de máscaras que usaram. Jesus está aqui hoje para dizer: fé é resultado do trabalhar do meu Espírito em você. Aqui está o Israel, um jovem. Quanto mais aberto ele tiver ao Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai ajudá-lo. Um jovem que tem sido uma bênção aqui, como tantos outros. Eu olho para ele, eu só vejo coisas lindas. Se ele estiver aberto, Deus enxerga as coisas ruins, mas não para condená-las, para dizer: eu vou te ajudar a vencer. Deus está aqui com você, amado. Não se satisfaça com a religião. Não se satisfaça com religião. Às vezes chegam notícias por WhatsApp, por e-mail: família tal está sem recursos. O nosso coração entra em desespero. Fulano de tal está passando uma guerra. O desespero que entra não é no sentido de derrota, mas no sentido: Deus, vamos guerrear para que tenham vitória. Mas sabe o que nos assusta? Depois aparecem. Sabe por que ele estava sem dinheiro? Porque ele comprou algo que não era para ele comprar. Sabe por que o casamento está acabando? Porque ele está sendo chavecado pela secretária. Igreja linda, há um Deus que te ama. Deixa Ele trabalhar em você. Deixa Ele gerar esse fruto chamado fé. Diz comigo: fé é a mente do Espírito, para que eu tenha autoridade sobre o tempo, matéria e espaço. E a principal característica da fé é obediência a Deus e a sua palavra. Quantos aqui precisam de fé? Se tem alguém lindo perto de você, fala para essa pessoa assim: pela fé venceremos. Esse é nosso tempo de multiplicação. Mas se a fé faz parte do fruto, eu e você precisamos deixar Deus nos tratar. Quantos dizem amém a essa palavra? Quantos aplaudem ao Senhor por essa palavra?